Tudo jóia? Bom, começando mais uma semana aí, fazendo essa substituição para a professora Adriane, trabalhando o capítulo 5, fluxos comerciais. Nós iremos encerrar este capítulo nesta semana, abordando justamente essas questões relacionadas à desigualdade social, a todo o contexto econômico que acaba sendo favorecido pelo contexto comercial em relação ao planeta. Infelizmente, a globalização ela não acontece de modo igualitário em todas as localidades, sendo ela ainda desigual em diversos pontos do planeta, acontecendo com maior intensidade em alguns países mais desenvolvidos e outros com menor densidade. E isso favorece justamente o que? O ganho econômico sobre o produto comercial, sobre o produto comercializado. Exemplo, um país que tem um potencial tecnológico mais elevado, ele vai poder desenvolver o e-commerce, o comércio eletrônico, a sua base tecnológica, com muito mais facilidade, comparado com um país de economia subdesenvolvida, um contexto rudimentar, utilizando-se aí de um ganho de matérias-primas. E aí nós percebemos que os fluxos comerciais, eles também aumentam, agravam as desigualdades sociais. Enquanto alguns países, pela divisão internacional do trabalho, acabam exportando materiais de elevado valor agregado, bem como riquíssimo potencial tecnológico, outros acabam sendo vítimas de todo esse perfil voltada à produtividade de matéria-prima, exportação de matéria-prima, sem grandes ganhos comerciais, ok? O que acaba resultando aí em uma perda de fluxos comerciais de grande porte e um desenvolvimento do território. Bom, para falar sobre desigualdade social com vocês, nono ano, aí uma fase de encerramento da educação básica, ingressando no ano que vem no ensino médio, nós precisamos analisar dados e reportagens. É muito importante que vocês tenham acesso a todas essas informações, justamente para se posicionar criticamente em relação a esses fluxos e em relação a esses desafios na qual a humanidade passa. Nós podemos perceber, em relação a alguns fatores econômicos, que dentro do Brasil e no mundo como um todo, há uma extrema pobreza. E essa extrema pobreza, ela se eleva, ela se agrava em decorrência de um alto índice de famílias que vivem mensalmente aí com uma renda de R$ 70 em média. E em decorrência da pandemia da Covid-19, esses índices vêm elevando, ou seja, agravando todas as faixas etárias, seja o jovem, o adulto ou necessariamente o idoso, que acabam sobrevivendo, habitando em localidades precárias, localidades como nós podemos observar nessas imagens, que refletem o quê? As ocupações irregulares dentro do território e a baixa capacidade produtiva, que representa, é claro, essa base de fluxos comerciais dentro do nosso país e no mundo como um todo. Nós percebemos que essa desigualdade, ela representa todo um contexto histórico dentro do Brasil e no mundo, que pode ser explicado, sem sombra de dúvidas, por toda a relação histórica de ocupação dos continentes, bem como todo o colonialismo. Aqui no meu lado direito, eu tenho a regionalização do território do continente americano, a regionalização histórica na qual a América está dividida em América anglo-saxônica e América latina. América anglo-saxônica sendo representada pelos Estados Unidos, pelo Canadá, que em relação aos fluxos comerciais são países que participam do G7. Se lembram o que são os G7? G7 são o grupo dos países, os 7 países mais industrializados. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Itália,
França e Japão. Até 2014, com a presença da Rússia, mas que foi suspensa em decorrência de toda essa crise com a Ucrânia. E aí nós percebemos o quê? Uma diversidade na distribuição econômica, bem como na relação comercial. Os países da América Latina apresentam um fluxo comercial semelhante aos países da América Anglo-Saxônica? Não. E isso pode, é claro, ser justificado pelo processo de colonização. América anglo-saxônica, uma colonização de povoamento, uma colonização visando desenvolvimento local. América Latina, uma colonização de exploração, uma colonização que, infelizmente, grande parte dos nossos recursos naturais foram explorados, grande parte da nossa riqueza, ela passou por um processo de ocupação da metrópole e isso, sem sombra de dúvidas, acabou afetando nas nossas relações comerciais. Aqui esse gráfico que demonstra justamente materiais, conteúdos disponíveis no material de vocês, que representa essa distribuição da renda no mundo em relação às fortunas concentradas sobre posse de poucas pessoas e grande parte da população mundial vivendo aí com menos de US$ 2 diários, ou seja, uma carência econômica muito grande, que é claro pode ser justificada nesse contexto comercial. E por último, o mapa da nova ordem mundial, países do norte, países do sul. Países do sul, países que geralmente são fornecedores de recursos energéticos, países que mantêm uma economia agroexportadora. Já os países do norte, países com um fluxo comercial muito mais elevado, países onde a potencialidade tecnológica envolve todo um fator de desenvolvimento econômico para esses países. E, é claro, acaba agravando todo esse contexto comercial que existe, certo? Bom, dando continuidade, vamos recapitular dois conceitos básicos que, infelizmente, se relacionam com as práticas comerciais. A fome. Lá em 1966, foi anunciada para a humanidade a Revolução Verde. Estão lembrados da Revolução Verde? A Revolução Verde é a mesma que dizia o quê? A fome no mundo vai acabar em razão de toda a evolução do setor produtivo, dos meios de mecanização, de toda a base envolvendo a produção de alimentos. Mas entenda uma coisa, no ano. Infelizmente, a fome no mundo, ela não persiste pela falta de alimento produzido. A fome no mundo, ela persiste justamente em decorrência de todo o processo de má distribuição. Professor, mas espera aí, o que o comércio, o que as relações de venda, de compra de produtos tem a ver necessariamente com a fome? Tudo. Porque a fome porque a fome ela está relacionado com uma estrutura de mercado, com toda uma relação oriunda dentro do país que favorece justamente o quê? A qualidade de vida da sua população e os investimentos governamentais e o que esse país pode passar em meio a um colapso econômico que está relacionado diretamente ao comércio. Nós temos aí as diferenças entre fome estrutural e fome conjuntural. A fome estrutural, uma marca da desigualdade social, é a fome evidenciada em muitos países carentes, muitos países pobres, países subdesenvolvidos, onde a condição de habitação, a condição de moradia são precárias. E em razão dessa baixa, dessa precária condição econômica, você tem justamente o quê? Pessoas vivendo em situação de miséria. Professor, mas de que maneira que o comércio pode contribuir com isso? As relações comerciais garantem justamente a elevação do PIB, Produto Interno Bruto. E a elevação do PIB garantem justamente maior recurso ao poder público, ao poder executivo desses países, e, consequentemente, você tem o quê? Mais investimentos,
mais investimentos na área de saúde, mais investimentos na área social e todo um crescimento que favorece o quê? O mecanismo de vida mais elevado. Pessoal, nós podemos perceber que a desigualdade social, ela está relacionada, sem sombra de dúvidas, com todo o contexto econômico na qual um país passa, ok? E aqui nós temos a fome conjuntural, que diferente lá da fome estrutural, a fome conjuntural, ela tem um perfil de acontecimento. Como assim, professor? Um perfil de acontecimento? Valentina, eu tenho certeza que vai lembrar das crises que atingiram a humanidade, principalmente países mais carentes. E aí nós temos o Haiti, a Libéria, a países do continente africano, países do continente asiático, atingidos, no caso da África, pelo ebola, atingidos pelo terremoto e, infelizmente, na atualidade, a pandemia da Covid-19. E aí nós percebemos justamente o quê? Que esses países que acabam passando por um contexto de conflitos civis, de guerras, de tremores, recursos naturais, eles acabam promovendo a fome conjuntural à sua população, que necessariamente pode ser provisória ou pode se elevar por um longo período, que é justamente causada por fenômenos que acabam atingindo a sociedade, mas que, infelizmente, como recurso final, acabam gerando a fome. Ok? Bom, e aí temos relações com todo o processo da atualidade, como eu comentei com vocês lá no primeiro slide, relacionado a todo esse contexto da pandemia que nós passamos. Na atualidade, o comércio informal, esse comércio de pequenos empresários, pequenos investidores, eles acabam perdendo área de comercialização, área de venda do seu produto em decorrência às medidas de isolamento. Nós podemos perceber que nas últimas semanas, governos estaduais adotaram o chamado lockdown, que é o isolamento em massa, o isolamento mesmo permitindo os serviços essenciais com forte atuação das forças de segurança em caso de não cumprimento. E essa relação comercial, ela acaba, infelizmente, agravando o contexto da desigualdade. Fora, é claro, a infraestrutura básica, água, sabão, que muitas comunidades mais carentes, não só do Brasil, como de outros países subdesenvolvidos, não têm acesso, o que acaba agravando tanto a situação econômica quanto a base de desigualdade social dentro do território. E, por fim, as relações do mercado de trabalho na atualidade, o subemprego, a relação do emprego que infelizmente não garante ao empregado as condições básicas de realizar, de atuar mediante a sua ocupação, que acaba sendo subordinado às necessidades do cotidiano. O êxodo rural, uma saída da população do campo para a cidade, em busca de melhores condições de trabalho, mas sem grande qualificação, o que também agravou todo esse cenário comercial, todo esse aumento do contexto do trabalho informal, que hoje é reconhecido como uberização da economia, ou seja, todo um processo econômico voltado a uma base informal, a uma base de desenvolvimento comercial que não apresenta um grande subsídio. E a chamada escravidão moderna, onde nós temos o mecanismo de vários setores da economia voltado a uma tentativa de comercializar o seu produto, mas que na maior parte das vezes não está associada ao poder público. Para quê? Para ter direitos, benefícios assegurados pela previdência privada ou até mesmo por outros fatores relacionados a direitos trabalhistas. Relações comerciais, mas que acabam agravando toda essa desigualdade dentro do planeta. Ok? Bom, por fim, nós temos aí uma atividade que eu desejo que vocês realizem, deixe ela no caderno, para quê? Para observar quais são as medidas tomadas pelo poder público, pelo governo federal, na tentativa justamente de quê? De reduzir as desigualdades sociais dentro do território brasileiro.
E aí, será que o poder público ele está atuando? Leiam, vejam reportagem e façam as devidas anotações, que esse será justamente o tema da nossa próxima aula, debater as medidas para se reduzir as desigualdades sociais e de que maneira que o comércio ele acaba sendo uma alternativa viável na tentativa da quebra desses paradigmas dentro do Brasil e em outros países como um todo, ok? Pessoal, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, começar mais uma semana aí falando de geografia. Até o nosso próximo encontro. Abraço!